E mano, após 3 meses de espera, One Piece finalmente está de volta. Então já se prepara, porque nesse episódio Shanks vai mostrar o que acontece com quem irritam Yonkou. E finalmente os Mugiwaras vão chegar em Elbaf, a Ilha dos Gigantes. O episódio começa com Luffy e Usopp ainda no Going Merry gritando para seguir em frente, porque eles estão indo para tão aguardada Elbaf, a Ilha dos Gigantes. E voltando para a realidade, Luffy e os gigantes estão aproveitando um baita banquete. E então os dois gigantes de Warrior 7 disseram que após se despedirem de Luffy e seu bando, eles foram para Little Garden para ver seus chefes, e disse que eles estavam lutando usando as próprias mãos. Luffy, sem entender nada, perguntou por que eles lutaram sem as armas deles, e os gigantes falaram que aconteceu algumas coisas e elas quebraram. Após isso, Oimo diz que se eles fossem de arrasta com uma simples lutinha dessas, eles não seriam dignos de ser o chefe deles. Todo animado, Usopp conta que viu tudo, e os gigantes disse que isso era digno dos guerreiros de Elbaf. Aidor e Brog falou que teve que dar uma pausa para ir em Elbaf e pegar mais armas. Daí Nami fala que eles são loucos de continuar com essas lutas, e Usopp irritado pergunta se ela não lembra de Little Garden, quando os dois viram de perto a luta dos dois gigantes, e de toda a importância daquela luta, pois haviam orgulho de cada um, e ele ainda diz que quer se tornar igual a eles. Mas Nami nem deu bola pra nada que ele falou. E Lilith, após ter escutado tudo, começa a rir da cara dele. Enquanto isso, Frank tá bem comendo uma carne mijada, e Zoro tomando sua cachaçinha de lei. Já Sanji, com seus 5 metros de pescoço, está pensando nas centenas de mulheres gigantes que terão em Elbaf. Zoro então sente a caatinga que estava a carne do Frank, mas Frank diz que cai bem com uma breja. E Sanji, curioso, pergunta que bebida forte é essa que eles estão tomando, e o gigante fala que é uma bebida chamada Fada Verde, e Chopper, curioso, foi experimentar, e acabou ficando bêbado só com uma golada. E então, após ver Brook surgindo das sombras, Luffy pede ele para tocar o modão, e ele começa a tocar a pedrada. Enquanto isso, na Ilha Gartel no Novo Mundo, há mais de um mês, houve um incidente. Após ter derrotado o bandido da cidade, Bartolomeu, o canibal, decide vender produtos dos chapéus de palhas para o povo da cidade. Mas o povo começa a rir da cara dele, e pergunta se ele sabe de quem é aquele território. E então a mulher aponta para a bandeira de Shanks pendurada no centro. Minutos depois, a bandeira parece pegando fogo. Após fazer isso, Bartolomeu diz que Luffy é o homem destinado a liderar a nova era. E agora, voltando para a realidade, Bartolomeu está de joelhos no chão, após tomar uma surra para o bando de Shanks, e Shanks começa a falar que se deixar ele queimar a bandeira no território dele assim, vai perder a credibilidade nas outras ilhas, e Bartolomeu concorda e pede desculpas e ainda pede um jeito de recompensá-lo por isso. Um dos homens de Shanks fala que vai dar uma chance para ele, e então lhe mostra um frasco de veneno potente, e diz que se ele conseguir fazer Luffy tomar o veneno em um mês, eles aceitam o pedido de desculpas dele. E o cara vai lá e bota mais medo em Bartolomeu, falando que o veneno ia fazer com que Luffy vá de arrasta. Vendo isso, Bartolomeu e seus companheiros se perguntam que culpa o Luffy tem daquilo, e na mesma hora ele dá um bote no veneno. Com o veneno na boca, ele toma todo o veneno até a última gota, e todos seus companheiros se desesperam achando que ele ia morrer, mas ele começa a falar sobre sua lealdade ao Luffy, e que quer ver Luffy se tornar o rei dos piratas, mas ele fez merda e passou o bastão para seus nakamas, e se despede como um guerreiro que fez sua parte. Até que do nada ele solta um arroto, e descobre que aquele veneno era tudo uma farsa. Minutos depois, já em seu navio, Bartolomeu começa a tirar uma da cara de Shanks, dizendo que para um Yonkou ele era de boa, e todos começam a rir. Enquanto isso, no navio de Shanks, Shanks dá uma risadinha e diz a Ben Beckman que fica feliz em ver o quanto Luffy é respeitado. Até que chega o Yasopp, e pede para ele arredar, porque tá na hora deles pagar por seus atos, e então dá um tiro no navio de Bartolomeu, e destrói tudo, causando uma grande explosão, e naufragando o Barto Clube, e até hoje ninguém sabe se eles estão vivos. Enquanto isso, na colmeia dos piratas, Barba Negra finalmente volta à ilha, e puto da vida ele pergunta que bagunça eles arrumaram na sua ausência. Ele vai então tirar satisfação com Pizarro e diz sobre tudo o que aconteceu nos últimos dias, sobre a revelação de Vegapunk, e diz que os piratas e a marinha vão disputar pelos Road Poneglyphs, e que Kobe era moeda de troca e eles o perderam. E Tite já pé da vida com o cara, aí ele ainda vai lá e diz que também deixaram Mori escapar. Enquanto isso lá fora, San Juan Wolf tenta consertar as coisas, mas só piora a situação, quebrando tudo à volta. Até que de repente eles escutam a voz do Barba Negra, e todos saem correndo para reverenciar ele, e ele se anima com aquilo, e diz que sua moral tá lá no alto. E após Aokiji chegar ele o pergunta sobre o Kobe, mas ele fala que em troca capturaram o Garp, e ainda diz que achou que ele estava morto, mas na verdade ele estava vivão da vida. E também fala que foi preciso que todos se unissem para derrotá-lo. Em seguida Burguês joga Pudding para cima de Tite, que conseguiu capturá-la, provavelmente para quando ela despertar o poder do terceiro olho e conseguir ler os poneglyphs. Depois disso ele entrou em contato com Lafitte, para perguntar sobre o exército revolucionário.
Lafitte explica que eles estão destruindo suprimentos que estão sendo transportados para os Tenryubitos, e diz que se um deles morrer, o mundo pode entrar em guerra. E Tite ri daquilo, e manda ele se preparar. Enquanto isso, Catarina Devon e Van Augur chegam na ilha. Caribou quase surta de felicidade ao ver a base de Tite, mas entra em choque ao ver a ilha se mexendo. Valgur diz que trouxeram a encomenda que Tite queria, mas diz que preferia ter eliminado ele ainda em Egghead. Enquanto isso, indo para Elbaf, os chapéus de palha e os gigantes acabaram se perdendo no meio do caminho. E o motivo? Porque beberam demais e acabaram caindo no sono. O Jimby diz que a última vez que os viram estavam navegando lado a lado, e a Bonnie, após ter acabado de acordar, pergunta se Luffy sumiu. Robin até brinca falando que talvez eles tenham sido devorados por um peixe gigante, e Frank se irrita com a brincadeira porque isso não era difícil de acontecer naquele lugar. De repente Frank e Brook começam a gritar o nome de cada um dos que sumiram. E no final do episódio Nami acorda em uma ilha misteriosa, sem entender nada, dizendo que exagerou na dose, e foi parar em uma ilha de blocos, igual Lego. E o episódio acaba.